Amém? Bom, com certeza o Senhor, Ele já tem falado nesse lugar desde o início do culto. E tudo que eu vou estar compartilhando com os irmãos, nada vai ser novidade do que já nós temos ouvido diante da nossa vida cristã. E talvez você que esteja aqui ou assistindo pela live ainda não tem seguido o caminho cristão, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade hoje de seguirmos esse caminho. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13, que diz assim a palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vou ler novamente o versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram, porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Oremos. Espírito Santo de Deus, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Toma a tua palavra diante do teu altar. Usa a minha vida, Senhor, e que o Senhor venha falar aos nossos corações. É assim que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido diante de tantas pregações, diante de tantas mensagens que já foram colocadas diante desse texto. O texto que nós acabamos de ler fala justamente após um acontecimento, algo sobrenatural, de Jesus ter morrido e ao 3º dia ele ter ressuscitado. O interessante é que esses 2 discípulos que estavam se distanciando de Jerusalém, eles não eram os 12 discípulos contados. Eles estavam entre os 70 discípulos que Jesus tinha também, que diz no livro de Lucas.
E esses discípulos, um nomeado como Cleopas e o outro não diz o nome, estavam se distanciando de Jerusalém. Após eles terem uma confirmação das mulheres que foram ao túmulo de Jesus e confirmaram que Jesus já não estava no túmulo e tiveram a visão de anjos dizendo, ó, ele vive. E depois da confirmação de alguns homens, alguns discípulos, dos 12 que foram lá e confirmaram que realmente Jesus já não estava lá, esses 2 discípulos, eles resolvem saírem de Jerusalém e ir para Emaús. O que eles foram fazer em Emaús, existem algumas explicações históricas, não confirmadas, algumas teses. Mas o interessante é que eles estavam se distanciando da igreja, onde todos estavam reunidos depois de acontecer algo muito sobrenatural, de Jesus ter sido ressuscitado após o 3º dia. O que eu quero dizer com isso? Eles estavam distantes de Jerusalém. De Jerusalém para Emaús era aproximadamente 10 quilômetros. Aproximadamente. Mais ou menos daqui a Austin, daqui a Queimados, eles iam andando. E diz a Bíblia que eles, indo de caminho a Emaús, Jesus se aproxima deles. E eles não conseguem enxergar Jesus. Jesus estava do lado deles. Existem os 5 sentidos que nós temos no corpo. Os 5 sentidos. Que é o olfato, o paladar, o tato, visão e a audição. Olfato, em uma mensagem eu cheguei a colocar, e foi bem explicado pelo nosso pastor, que ele é fonoaudiólogo, sobre o bulbo olfatório da pessoa que tem a capacidade de, quando sente o cheiro, isso é cheiro de churrasco, gente. Olha o cheiro de churrasco aí, ó. Olha o cheiro. Tá usando aquele perfume Dolce & Gabbana, está usando aquele perfume nhaca-nhaca. Está usando aquele, é a percepção. Você de olhos fechados, cheiro de... O paladar, você experimenta algo de olhos fechados, isso, aqui é isso. Então são as nossas capacidades. Mas eu quero expor hoje, nessa noite, sobre 2 sentidos, que é a visão e a audição. No primeiro instante que nós lemos o texto, mostra aqui os discípulos que as suas vistas estavam impedidas de ver Jesus. A visão, vou expor um pouco aqui que eu anotei, que eu não sou bobo, é o seguinte: os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão, uma vez que eles visualizam um objeto e mandam a mensagem para o cérebro que o faz uma decodificação, interpretando. Ou seja, é a nossa visão humana, é a capacidade humana que nós temos de olhar para alguma coisa e falar, nossa, existem pessoas que conseguem ver uma figura e desenha e coloca, vai ampliando e vai... São essas capacidades que nós temos. Mas eu também quero ressaltar alguns problemas de visão. Existe, diante dos problemas de visão, o astigmatismo, a miopia, ceratocone, hipermetropia. Eu tenho astigmatismo. Se eu tirar o óculos, eu não consigo identificar a expressão de ninguém. Eu sempre tiro o óculos para mostrar, gente, eu não consigo. Hoje eu cheguei de um lugar com minha esposa em casa, parei na rua ali, saí do carro, eu estou vendo umas pessoas falando comigo, dando tchau, e eu assim, ó, sem óculos, ó. Mas não sabia quem era. Depois eu fui em casa, coloquei o óculos e olhei, nossa. Então, o meu primeiro ponto que eu quero expor, diante dos discípulos que não conseguiam enxergar Jesus, eles não conseguiam identificar Jesus através da visão, é a visão embaçada do reino, é a visão embaçada de Cristo Jesus. O meu primeiro ponto é quando a pessoa ela entra num estado de uma visão embaçada do reino do Senhor Jesus. O que é a visão embaçada? A visão embaçada são as conclusões. Eu posso olhar para cada um aqui e ter a conclusão de qual for um desenho que esteja na sua blusa ou como você esteja sentado. Eu posso ter uma percepção mais ou menos, eu posso deduzir. O evangelho ele não é feito, ele não é construído, ele não é seguido segundo as nossas conclusões ou segundo as nossas visões embaçadas humanas. As nossas visões embaçadas humanas podem nos levar para o buraco.
Existem visões embaçadas do reino de pessoas que têm levantado e têm pregado o evangelho, falando que você não precisa mais ir à igreja, falando que você não precisa mais ter pastor, falando que você não precisa jejuar, falando que você não precisa estar em todos os cultos, falando que você não precisa interagir com as pessoas na igreja, falando que você não precisa mais ter comunhão com as pessoas da igreja. Essa é a visão embaçada. A visão humana, a nossa visão humana, ela é falha. A nossa visão humana, ela pode nos levar para o buraco. Estão criando um Jesus segundo uma visão embaçada de um Jesus que está concordando com o pecado. Estão criando uma visão embaçada de Jesus que ele ama e o pecado vem também. E nada importa se a pessoa está ali vivendo no pecado conscientemente, mas ele está aqui e você vai para o céu comigo. É óbvio que nós não seremos salvos diante do que nós fazemos. Porque o Senhor já pagou um alto preço na cruz do Calvário por todos nós. Mas nós precisamos zelar por aquilo que Ele nos deu. Nós precisamos cuidar daquilo que Ele nos deu. A visão embaçada do reino é quando nós começamos a seguir teorias, profundidades, lendo até a Bíblia, tirando as suas próprias conclusões, porque ele não quer ter o trabalho de sentar e ouvir de alguém que entende e sabe. A visão embaçada é quando ele se preocupa em ver os erros dos outros. Ele está vendo os erros dos outros. Mas ele não quer identificar os seus próprios erros e falar, Senhor, eu quero enxergar como eu sou. Eles estavam impedidos de ver Jesus. Imagina só, esses homens, estando com Jesus, em aproximadamente 3 anos e meio, andando com Jesus, vendo Jesus direto ali, ó, são uns dos 70, eles estão ali, ó, já sendo preparados para ir para jogo, para ir para a luta. Mas agora, em questão de um dia, eles já não conseguem visualizar Jesus. Para construir uma vida em santidade, para crescer espiritualmente, é um custo, é um sacrifício, são renúncias. Não a visão embaçada, mas a visão do reino. A visão do reino nos mostra que nós temos que renunciar à nossa própria vida. A visão do reino nos mostra que nós precisamos olhar para o outro. E aí nós conseguimos ali, diante de Deus, lutando, e aí nós conseguimos ali crescer, e através de segundos, nós ficamos com problemas de visão. Nós começamos a enxergar embaçado. Talvez porque você esteja cansado hoje, você está enxergando a igreja de uma outra forma. Talvez porque você se decepcionou em alguma outra igreja, mas agora você está com uma visão humana embaçada da igreja no geral. Talvez porque você errou, mas não quer admitir do erro, e você começa a criar as suas teorias e apontar para a igreja, apontar para o pastor, apontar para a liderança, mas você mesmo não quer se olhar no espelho e entender, e ter a visão espiritual, e ter a visão de quem você é, de quem nós somos, de qual caminho nós estamos seguindo. O tema dessa mensagem é: para onde nós estamos indo? E aqui nós estamos vendo no texto que existiram 2 discípulos que estavam indo o caminho ao contrário, estavam se distanciando de onde estavam os discípulos que estavam aprendendo com Jesus e Jesus ensinando. Jesus ressuscitou, gente. Eu não sei qual é a visão embaçada que você está carregando hoje. Eu não sei qual é a visão embaçada que você está tendo do Evangelho. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que estão envergonhando o Evangelho, e quando nós levantamos a nossa cabeça para falar de Deus, as pessoas já estão armadas para apontar e falar, não, mas você, cheio de coisas, cheio de artimanhas, com a visão embaçada do reino. E talvez você, dentro dessas situações, você foi contaminado e ficou com uma visão embaçada do reino. A visão embaçada do reino de Deus, ela pode nos levar para o buraco. Esse é meu primeiro ponto. Os discípulos não conseguiram ter uma visão de Jesus. O meu segundo ponto
dentro ainda dos sentidos, é a audição. A audição. Só um momento. Audição. Os ouvidos são os órgãos responsáveis pela audição. Na medida em que detectam sons, ruídos e barulhos do exterior e enviam essas mensagens para o cérebro que as interpreta. Se eu fechar os olhos, ou se a minha esposa e os meus filhos se fantasiarem de alguma coisa, tentando falar em outra voz, gente, eu já sei que são eles. Eu conheço a voz. O cérebro já manda informação logo assim, ó. Aí, estão tentando te enganar, são eles, ó. São eles. A nossa capacidade de ouvir. A nossa capacidade de ouvir, e quando eu falo isso com os músicos, que às vezes alguém erra um acorde, alguém desafina um pouco, você já percebe logo alguma coisa. Ou alguma coisa é ruim. São capacidades. São capacidades. E dentro do tema do próximo ponto aqui, que é a audição, eu quero expor sobre o transtorno de processamento auditivo. Que é, o transtorno de processamento auditivo é uma dificuldade em lidar com as informações auditivas. A maioria das pessoas que possuem problemas em um processamento auditivo tem a audição normal, ou seja, não interpretam, não apresentam perda auditiva. Eu preciso colocar o óculos. Mesmo ouvindo bem, essas pessoas podem ter algumas habilidades auditivas prejudicadas. Vou dar um exemplo. Você pode ouvir perfeitamente, mas alguns sons que você tenha ouvido, você já não está conseguindo assimilar. O seu cérebro não está conseguindo processar qual é aquele som. Mesmo você, depois de ter escutado aquele som bastante tempo, você perde essa capacidade. Você vai ser prejudicado nessa área. Você continua ouvindo muito bem, mas você começa a ter essa debilidade. O interessante desse texto é que eles estavam indo de caminho de Jerusalém para Emaús. Jesus se apresenta para ele, faz uma pergunta para eles. Eles não identificam, não visualizam Jesus. Mas depois Jesus começa a falar e eles não identificam a voz de Jesus. Depois de ouvir Jesus, 3 anos e meio, mais ou menos, ali Jesus falando, ensinando, dando sermão, eles não conseguiram, pelo menos, identificar. E Jesus, qual é Jesus? Não estou vendo sua fisionomia, não estou conseguindo entender, mas a sua voz. Eles não conseguiam ouvir que era Jesus que estava falando com eles. E, infelizmente, existem pessoas nessa situação. Elas conseguem ouvir muito bem, elas têm uma audição muito bem, mas quando o Senhor Jesus está falando, elas não conseguem ter essa percepção, porque elas perderam, porque elas se afastaram. O Senhor Jesus está falando, Ele está falando aqui nessa igreja desde o início do culto, mas infelizmente, em muitas vezes, pessoas não conseguiram identificar que Jesus estava falando aos nossos corações. Elas não estão surdas, elas simplesmente não estão ouvindo a voz de Deus. E isso é uma surdez espiritual. Ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela não consegue ouvir a voz do seu pastor. Interessante que quando o pastor está diante das ovelhas, ele faz um sinal, ele fala alguma coisa, as ovelhas já vão direto. E quando essas ovelhas já não ouvem a voz do pastor, elas já não estão na condição de ovelhas. Elas já não estão submissas. Elas já não estão de acordo. Elas já não estão em obediência. Obedecer é você fazer, e muitas vezes, discordando, você luta contra você mesmo, você faz. Isso é muito ruim. É ruim. Mas nós temos que ter a certeza que isso vai nos trazer o caminho que nos traz a paz. Nós temos que ter a certeza que esse é o caminho aonde o Senhor vai nos libertar, vai nos curar, vai transformar a nossa vida, vai mudar a nossa história. Mas aí nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, porque nós queremos ouvir o nosso eu. Jesus deu um sermão para eles. Jesus mostrou para eles de Moisés até
e eles não perceberam que Jesus estava falando com eles. Isso nos mostra perdeu a intimidade, gente. Eu conheço a voz de muitas pessoas aqui dentro. Conheço, percepção, assim como todos têm essa capacidade. Se o pastor, às vezes nós ficamos brincando, o pastor daqui a pouco está aí o pastor Felipe imita igualzinho o pastor. Cícero! Se ele gritar Cícero, rapaz, está aí, chegou. Tem alguma coisa? Chegou aí. Rapaz, está aí. É a percepção, gente. Mas Deus tem falado nessa igreja desde o momento que ela começou. Mas existem pessoas que estão tão distantes, não significa que ela está fora da igreja. Não significa que ela não tem participado do ministério, não significa que ela seja líder, não significa que ela faça qualquer coisa na igreja, mas ela está aqui, mas está longe. Ela está aqui em corpo, mas o interior dela está longe, ela está distante, ela perdeu a intimidade. Ela não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque o seu eu está falando mais alto. Interessante que tinham dois de caminho para Emaús, não tinha um. Imagina só você lidar com uma pessoa que não está enxergando muito bem e não está ouvindo. Como você vai fazer para... Imagina você pegar uma pessoa com uma deficiência auditiva e uma deficiência de visão, para você tentar guiar ela, e se ela não quiser ir para lugar nenhum? Não quero ir, não quero saber. Só o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nunca desiste de nós. Eu não estou falando de ser um religioso. Eu não estou falando de ser um que fala como crente, de que até se veste como crente, coloca uma gravata ou coloca até uma roupa decente. Eu não estou falando de uma coisa mais profunda. Eu estou falando não de uma coisa de mostrar ser, mas ser todos os dias, a ponto das pessoas que estão ao nosso redor perceber que o nosso comportamento é diferencial. É da pessoa não ter a coragem de oferecer para você uma propina, porque ela sabe do seu caráter. É uma pessoa não ter a coragem de falar sobre prostituição próximo de você, porque ela sabe que você não concorda e você vai se retirar. E o meu terceiro ponto é que eles estavam longe, indo para um outro caminho, mas com a mesma fama de discípulos. A Bíblia coloca os discípulos no caminho de Emaús. Então, o primeiro ponto foi a visão embaçada. Segundo ponto, uma audição debilitada. E eu dei o exemplo de transtorno de processamento auditivo, onde a pessoa perde algumas habilidades de sons, de algumas coisas. E eu exemplifiquei a voz de Deus. E o terceiro ponto é que eles estavam longe de Jerusalém, indo para um outro caminho, para uma aldeia chamada Emaús. Nome de discípulos, porém com um comportamento diferente de um discípulo, porque todos os discípulos estavam juntos. E o interessante é que não foi um só, foram dois. Um cego vem puxando o outro para o abismo. E eles acreditavam que estavam todos decepcionados. Sabe por quê? Eles acreditavam que Jesus, que o Messias, quando viesse, seria um Messias poderoso em dinheiro, poderoso em poder humano, aonde iria libertar todos os judeus, aquele povo do Senhor Jesus, de ser escravos de Roma. Eles estavam sendo liderados por Roma. Os romanos estavam liderando eles, e eles estavam escravizados por Roma. E eles acreditavam que Jesus iria vir, e olha só, eu sou o rei, vem gente, vem. Não, Jesus ele veio para libertar, mas libertar aquele que estava aprisionado na alma. O assunto deles era muito visível de coisas humanas. Jesus veio para libertar os cativos de alma. Jesus veio e pagou um alto preço por todos nós para nos dar um acesso a Ele, para nos dar a salvação, coisas espirituais que se nós ficarmos nas visões humanas, nós nunca vamos entender. Vamos ficar reclamando com Deus, nós vamos ficar falando com Deus, justificando, mas nós não vamos entender as coisas espirituais, porque elas são discernidas pelos espirituais. Se eles que andaram com Jesus ficaram dessa forma, Jesus aqui na terra, imagina nós se não tomarmos cuidados.
Eles estavam indo direto para o buraco. Eles estavam caindo. Da mesma forma que o Botafogo e o Vasco. Botafogo, botafoguense, vascaínos, por favor, me perdoem, mas é a realidade. O pastor daqui a pouco vai entrar e ele vai querer comer o meu fígado, mas eu avisei a ele. Eles estão indo para o penhasco, gente. Mas, infelizmente, existem uns botafoguenses, existem uns vascaínos que falam, não, ei, campeão desde 1907, para. Eu e o Vasco falando, mas o Flamengo não tem estádio, e fica naquela sensação, mas qual é a realidade? A realidade é que eles estão indo para o penhasco. Assim, a nossa vida, e muitas vezes, nós vivemos em negações, porque nós estamos indo para o penhasco, mas nós queremos viver de passado ou de coisas que foram feitas para mostrar que nós estamos de pé. Mas, na verdade, nós estamos numa negação, estado de negação. Nós estamos indo para o penhasco, mas nós não queremos admitir. Indo para o buraco, mas nós não queremos admitir. É o orgulho. E muitas vezes a família está quebrada. E muitas vezes o emocional está derrubado, destruído, mas o orgulho impede dessa pessoa buscar o pastor, ou o líder, ou os pastores e falar, eu estou caído, eu estou caída, me ajude. O orgulho nos leva para o inferno. O orgulho nos leva para o buraco. Então esses discípulos, eles estavam com a sua visão debilitada, com a sua audição debilitada, com a fama de discípulo, mas indo para o penhasco, se afastando de Jerusalém, saindo de perto da igreja, saindo de perto da brasa, saindo de perto da visão, talvez falando sobre várias visões, e a igreja, eu acho que essa igreja poderia fazer aquilo outro, eu acho que o pastor deveria fazer o negócio da obra, eu acho que o pastor, é só falando e colocando defeito, e os dois ali, ou três, ou mais reunidos, em nome do diabo, porque se discorda e fala tantas coisas e tantas bobeiras, mas ele nunca se colocou à disposição do reino para servir ao Senhor Jesus de verdade, e começam a falar e começam a juntar grupos, indo para o buraco, mas pelo orgulho, eles mostram para todo mundo que está tudo bem, mas na verdade eles já estão caídos. Concluindo, o texto diz o seguinte: no versículo 26 diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido lhes deu. Então lhes se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Eles estavam nessas condições que eu coloquei, nesses pontos que eu coloquei, e Jesus estava do lado deles, ouvindo todas as baboseiras que eles estavam achando, das conclusões e expectativas que eles achavam. Mas o que aconteceu? Jesus, com a sua eterna misericórdia, Jesus, com a sua infinita misericórdia, esteve com eles, ouvindo todas as baboseiras, mas dando a oportunidade para eles de fazer o caminho de volta. Glória a Deus. Eu posso dar uma glória a Deus essa noite?
culto especial que o Senhor preparou para nós, porque na realidade nós pensamos que nós preparamos, mas na realidade é o Senhor quem prepara. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos, aqui está muito frio no estado de Michigan, hoje bateu 8 graus negativos, mas mesmo aqui com 8 graus negativos eu posso sentir e ver a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio nessa noite. E é maravilhoso podermos estar adorando e bendizendo e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus. E dentro dessa palavra que o pastor Daniel colocou sobre a visão, eu fico muito preocupado com a forma com que você tem visto o mundo, a sua família, a igreja, você mesmo, dentro desse contexto em que nós estamos vivendo. Eu oro para que você enxergue, que você veja as coisas da forma mais nítidas e claras possíveis. Que você ore a Deus para que você não fique com a sua visão embaçada e não enxergue as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Eu conversei com a pastora Kátia ontem. Às vezes a sensação que eu tenho é que algumas pessoas estão comprando ticket para um cruzeiro lindo, um cruzeiro com maravilhas, piscina, sol, comida, bebida, tudo de graça. Só que tem um detalhe bem importante. Esse cruzeiro está indo para o abismo. Então, eu desejo que você abra os seus olhos no que você enxerga. Com certeza, quando nós enxergamos, nós sofremos um pouco mais. Nós sofremos quando nós enxergamos uma massa de pessoas indo em direção a esse cruzeiro, pagando o ticket e indo em direção ao abismo juntamente com a sua família. Eu peço que você ore a Deus, se coloque diante do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele está falando com você. E você pode ainda não estar vendo que Ele está falando com você. Ele falou com você através do louvor, através do solo, dos instrumentos, do aluno da academia, da palavra do pastor Daniel, dos dízimos, ofertas. Ele falou de diversas maneiras. Eu espero que você abra os seus olhos, o seu entendimento. Existe um versículo que eu me lembro desse versículo porque foi o versículo que eu preguei a segunda vez na minha vida. Eu era seminarista e minha segunda mensagem foi sobre esse versículo. O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, se você não crê, você pode estar com o seu entendimento cego. Olha que coisa fantástica. Ele cega o entendimento. Você mostra para ele, você abre a Bíblia, mostra, fala. O Espírito Santo de Deus traz o pastor aí, fala, mas ele cega o entendimento daquele que não acredita. Por muitos anos eu fiquei muito abalado e sofri muito por aqueles que não conseguiam enxergar. E ainda hoje não conseguem enxergar que a vida está destroçada, que a vida é uma farsa, que os conceitos estão destroçados, que os filhos estão no caminho errado, que as escolhas estão erradas, está colocando o coração nas coisas erradas. E isso me deixa muito preocupado. Eu desejo que no fundo do meu coração você hoje reflita na palavra que foi trazida hoje, nos louvores, para onde eu irei. Todas as mensagens foram direcionadas para que você hoje tenha a lucidez do que vai fazer amanhã e como você vai fazer. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Você que não trouxe seu dízimo, sua oferta e vai transferir, nós estamos precisando muito essa semana, estamos gastando muito dinheiro, graças a Deus. Participe, enxergue da sua necessidade na obra que nós estamos fazendo juntos. Que o Espírito Santo de Deus continue te fortalecendo e te ajudando nessa semana. Dobra a sua cabeça nessa noite que eu quero te abençoar.
agradecidos por tudo aquilo que Deus proporcionou para nós nessa noite. Quero agradecer ao nosso aluno da academia que esteve aí louvando a Deus juntamente conosco. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Nós te adoramos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu coloco tudo aquilo que foi feito aqui no teu altar com um único objetivo: fazer meu irmão e minha irmã enxergar nessa noite qual a direção da vida que está tomando, quais as escolhas que está tomando, com quem está andando, aonde vai trabalhar, com quem vai se casar, com quem vai, Senhor, se misturar, meu Deus, com quem vai deixar o filho se aproximar, a esposa, a si mesmo, meu Deus, em relação à igreja, em relação à obediência, como foi falado, meu Deus, ajuda meu irmão nessa noite, como foi feito com aqueles discípulos que estavam andando a quilômetros de distância do centro da tua vontade, mas eles tiveram a oportunidade de enxergar mais uma vez. Abençoa, guarda, livra de todo mal nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu te abençoo como ministro e sacerdote do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja abençoada diz...